Fala, my friends! Beleza? Professor Otávio na área de novo e agora dando continuidade aí ao nosso vídeo da aula passada. A gente já está com o nosso projeto prontinho, né? A gente já criou o nosso boilerplate, a nossa aplicação usando o Expo. E a gente pode dar uma investigada aqui, ó, na árvore de informações, na árvore de diretórios do projeto, né? Eu particularmente gosto de vir aqui no Visual Studio Code instalar algumas bibliotecas, como por exemplo a biblioteca de ícones. Eu vou mostrando para vocês pouco a pouco as bibliotecas que são interessantes de serem instaladas, né? Então essa bibliotecazinha aqui, essa extensão, ela é interessante para a gente ver a árvore um pouco mais bonitinha, né? Mais organizada, coisa de gente aí que gosta de umas firulas, mas tá aí o nosso projeto e a gente pode ver que ele tem a natureza de um projeto do Node, né? Então a gente tem uma pasta aqui do Node Modules, a gente tem aqui alguns assets, né, que são imagens que a gente pode ver que são carregadas no projeto quando ele é publicado. A gente vê aqui a pasta do Expo, né? O Expo ele vai encapsular a complexidade do mobile para a gente. Nesse momento a gente só está utilizando o web, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para daqui a pouco a gente colocar aqui uma pastinha também para Android e para iOS. Mas por enquanto a gente pode ver que só tem um arquivo JavaScript principal e nesse arquivo JavaScript principal a gente tem o nosso componente principal sendo executado aqui na nossa tela, né? Então, como vocês podem ver, esse arquivo ele tem basicamente três elementos. Ele tem as importações, ele tem aqui o componente que no JavaScript e no React esse componente é uma função, né? Ele é uma função que retorna o que nós chamamos aqui de um JSX. O que é o JSX? Nada mais é do que o HTML, do que os componentes, as marcações para a gente renderizar o elemento na nossa tela. Como eu mostrei para vocês, no React Native, se a gente vier aqui, ó, nós podemos visualizar todos os componentes principais do React Native. Então, os principais, os básicos, estão aqui, ó. Por exemplo, eu posso ter um componente de visualização, um componente de texto, um componente de imagem, um componente de input, texto input, né? Um componente de screw, ou seja, para eu rolar ali a minha visualização, e um componente chamado Style Sheet, que nada mais é do que um componente de estilização. Então é muito importante, pessoal, vocês terem em mente que nós aqui não vamos usar HTML. A gente até poderia usar um HTML aqui para colocar elementos na tela, mas a gente vai usar os componentes que já foram criados para o React Native. Porque quando esse cara fizer ali o build para uma plataforma nativa, como por exemplo Android ou iOS, ele já vai também pegar as características daquela plataforma nativa. E é por isso que a gente vai usar sempre os componentes que estão aqui na biblioteca do React Native, tá bom? Então a gente vai sempre entrar nesse cara e vai se embasar, né? Eu gosto muito de usar a documentação para nós criarmos os nossos componentes. E exatamente isso que vocês acabaram de ouvir é o que a gente vai fazer agora. Vocês podem ver que eu tenho um componente principal aqui. E esse componente principal, ele é retornado na função do componente, ó, e ele tem um estilo. Eu poderia vir aqui e poderia modificar o estilo desse componente, né? Então, poderia vir aqui e falar que o font size desse componente, né, que é o componente container, ou melhor, vou fazer até um pouco melhor, né? O container é esse componente que está aqui na minha view. Mas eu poderia vir aqui no meu texto e também colocar uma estilização, dizendo que esse cara vai ter um estilo. E olha que bacana, aqui no JSX, eu vou inserir um código JavaScript colocando uma chave, abrindo e fechando uma chave, que é um bloco de código JavaScript. Tudo que nós vamos fazer aqui vai ser código JavaScript sendo injetado dentro do JSX. Então, eu vou chamar esse componente de style.texto. E aqui no nosso stylesheet.create, que é um objeto do JavaScript, ó, eu também vou criar um texto que vai ser o estilo que eu quero atribuir
aquele text, aquele elemento text que a gente criou. Então eu poderia chegar aqui no nosso texto, ó, e falar que eu quero que o color, ou seja, a cor desse texto vai ser white. Então o que, que vai acontecer? Ah, mas olha só, vamos dar uma olhada o que, que aconteceu aqui. Ó. Parece que ele teve algum probleminha na hora de renderizar o nosso elemento, né? Vamos ver aqui por que, que ele deu esse problema. Vou dar um F12, ó. Ele veio aqui e falou que, ó, style is not defined, né? Então esse cara, ele virou para mim e falou assim, olha, esse estilo que você criou não existe. Mas por quê? Porque eu coloquei ele dentro do style e na verdade ele está no objeto chamado styles. Então eu vou colocar styles.texto. Quando eu faço isso, ó, que bacana, já está lá a cor do meu texto branquinha. Posso mudar também aqui o font size, para colocar, por exemplo, 20 pixels. Ó. E aí eu mudo o tamanho, né? Posso colocar aqui também o font weight e colocar esse cara bold aqui, ó. E vou colocar ele em destaque, né? Então vocês podem ver que eu tenho total liberdade para mudar a interface do aplicativo, mas percebam, antes de mais nada, que isso aqui não é CSS, apesar da gente estar chamando ali os elementos de uma forma muito próxima ao CSS. Vocês podem perceber que esse camarada aqui é JavaScript, né, pessoal? Isso aqui é um componente do JavaScript, é um objeto que tem a mesma sintaxe, a mesma forma de escrever do JavaScript, tá bom? Mas esse camarada não é CSS, a gente está simplesmente escrevendo o JavaScript para dizer como que eu vou estilizar aquele nosso componente. Claro que vocês vão virar para mim e vão falar, poxa, Otávio, mas mesmo assim, tá uma coisa aqui bem ruim, né? Porque a gente está misturando as coisas, né? Eu estou misturando o style sheet aqui, que é o estilo do nosso componente, com o nosso componente propriamente dito, com o código dele. A gente vai mudar isso daqui a pouco, porque o que, que a gente vai fazer? Eu posso chegar aqui e criar um elemento de estilos, dizendo como que eu vou estilizar esse componente. Então, uma coisa que nós podemos fazer é, na raiz do nosso projeto, criar uma pasta chamada src, que é uma pasta que faz referência ao source code, né? E dentro dessa pasta, eu vou criar uma outra pasta chamada componentes. Essa pasta ela vai ter os componentes do nosso projeto. Então tem uma pasta src, uma pasta components, né? E dentro desta pasta components, o que, que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova pasta criando um componente, que eu vou criar uma pasta chamada teste. É um componente de teste. Pessoal, se vocês não gostam dessa forma aqui de visualização do Visual Studio Code, basta clicar em F1, vir aqui em Settings, vou abrir aqui as preferências com a User Interface e vou buscar uma opção chamada Compact. E aqui eu vou desmarcar o Compact Folders, olha lá. E aí vou conseguir visualizar melhor a árvore de pastas que eu criei aqui. Por quê? Porque agora o que eu quero fazer é criar um componente teste e aqui nesse componente teste eu vou chamar o arquivo principal do componente de index.js. Olha que legal, eu vou criar o meu primeiro componente fazendo o quê? Um function, que é uma função, com o mesmo nome do componente que eu escolhi, que é teste. Teste, beleza? E aqui eu vou dar um return. E o que, que esse cara retorna? Vou colocar aqui já entre parênteses. E o nosso componente ele retorna um JSX. O que é um JSX? Eu vou colocar nesse primeiro momento que ele vai retornar um componente lá do React Native chamado text. E o que ele vai retornar aqui é simplesmente um olá, pessoal. Ou seja, eu quero retornar esse componente. Se eu quiser retornar esse componente, eu ainda preciso chegar aqui e dar um export default teste. Ou seja, eu vou exportar esse componente por padrão, beleza? Que legalzinho, como é que eu faço para importar esse cara aqui no nosso app.js? Eu vou apagar todo esse texto aqui e vou chamar o meu componente que a gente chamou de teste. Olha que legal, o próprio Visual Studio Code já me ajuda a autocompletar as dependências do projeto. Então se eu vier aqui da Enter, ó, ele já importa ali para mim o componente
teste. Muito bacaninha, ó. Observem que eu vou tirar esse status bar, não estou usando mais ele. Vou tirar o text field, né? Não vou utilizar mais ele. E estou usando o componente que eu acabei de criar, chamado teste da nossa biblioteca. Olá, que bacana, ele renderizou o texto do teste, que é o Olá pessoal. Obviamente a gente não colocou estilo nenhum nesse componente, mas a gente vai colocar nas nossas próximas aulas, para essa aula não ficar muito delongada, tá bom? A gente vai continuar e vamos aperfeiçoar esse componente aí nos nossos próximos momentos. É isso, vamos ficar por aqui agora e um grande abraço a todos vocês. Até a próxima, meus amigos. Valeu!